VUCA é uma palavra do vocabulário militar americano na década de 80 e que ele era, na verdade, esse conceito traduzia a situação dos soldados no fronte de guerra. Então, era um cenário que era instável, né? Muitas vezes, né, eles faziam planos de guerra, né? Toda aquela tática de guerra que era toda planejada e tudo mais, muitas vezes ela ia por água abaixo quando eles se deparavam com inimigos. Então, eram situações que mostravam esse cenário ambíguo, muito contraditório, muito complexo, né? E aí, essa palavra, ela veio, esse conceito veio, né, para o mundo corporativo, né? Harvard vem estudando isso há um bom tempo e aí, traduzindo para o nosso cenário já as palavras VUCA, a gente está falando de um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Bom, traduzindo essas palavras, eu vou trazer alguns exemplos para que as pessoas entendam melhor o que é o VUCA. Quando a gente fala de um mundo volátil, né, a gente está falando dessa velocidade, dessa volatilidade que a gente vive hoje, né? Você hoje liga e desliga os seus aparelhos eletrônicos e tudo que você utiliza com uma velocidade muito grande. Outro exemplo, o rádio, né? O rádio levou 38 anos para alcançar 50 milhões de usuários. A TV levou 13 anos. A internet levou 4 anos. O Facebook 3 anos e meio, o Twitter 9 meses, o Instagram 6 meses. O aplicativo do Angry Bird, aquele aplicativo infantil, ele levou 36 dias para alcançar 50 milhões de usuários. E acreditem, o Pokémon levou somente 22 dias. Então você percebe a velocidade, né? Parece líquido, parece que ele escorre, a gente perde esse controle. Falando de um mundo incerto, a gente está falando da dificuldade de planejarmos as coisas. Você planeja e com todas essas mudanças que ocorrem no mundo, econômicas e políticas, a gente não consegue fazer previsões. Exemplo, as eleições nos Estados Unidos, né? A Hillary Clinton estava à frente nas pesquisas e todo mundo tinha aquela certeza que ela seria a nova presidente dos Estados Unidos. E de repente o Trump ganha, né? Inesperadamente, ou seja, as previsões não mais se acertam. Falando de um mundo complexo, né? A gente está falando das dificuldades, a gente está interconectado o tempo inteiro e isso impacta na sociedade. Então, os mercados estão conectados, tudo se conecta, né? E acaba que torna-se algumas situações são mais complexas de se entender. Um exemplo, aquela série do Netflix, que era 13 Razões Por Quê, que causou grande polêmica. Para você ter uma ideia da complexidade dessa série, no lançamento dela, houve um aumento de 415% na procura pelo Centro de Valorização da Vida. Tanto pessoas procurando ajuda, porque estavam vivendo a mesma situação da menina, que são casos de suicídio, que é o caso central da série, quanto para falar dessa série, o quanto ela estava mexendo com as pessoas. E falando de um cenário, de um mundo, né, finalizando ambíguo, contraditório que a gente vive hoje, um grande exemplo disso é que o Facebook, né, muitas pessoas não sabem, mas ele possui 56 opções de gênero. Então a gente fala de uma ambiguidade difícil de se entender, né? Muitas respostas, às vezes, por uma questão só. Olha, a gente, nesses 2 dias de CONAR e assistindo algumas palestras também, que também mencionaram o VUCA, a gente começa a entender que para sobreviver num cenário, né, no mundo VUCA, a gente tem que falar de uma liderança coletiva. A gente tem que ter um olhar mais humano, né? Você pensar no todo, né? Que hoje as hierarquias estão se quebrando. É preciso ter esse olhar para que os colaboradores possam juntos encontrarem soluções para situações, né, adversas de uma empresa. Para isso tem que ter esse olhar mais coletivo, né, mais aberto, mais humano. Um exemplo para te dizer que uma das competências que o mundo VUCA hoje ele exige é uma competência chamada prontidão cognitiva, né? É você desenvolver um equilíbrio entre mente e corpo e até equilibrando as suas relações interpessoais, ter um novo olhar, né? Ter uma percepção da intuição, né? Entender de resiliência, ou seja, como eu consigo sobreviver em cenários caóticos no mundo VUCA, né? Eu preciso equilibrar, eu preciso voltar para dentro, eu preciso respirar e tomar atitudes que sejam atitudes que não vão na velocidade do VUCA, mas que eles tenham um ritmo que consigam resolver os problemas de uma maneira mais harmônica e coletiva.
como o VUCA hoje é algo que a gente está vivendo, né? Tudo é muito rápido e volátil. E o que a gente está vendo no CONAR, as discussões do CONAR, são esse novo olhar mesmo. É preciso entender, ter um olhar mais humano, mas um olhar para dentro. Né? A gente percebe hoje que as pessoas elas estão adoecendo, né? Com tamanha velocidade, né? Você precisa responder as coisas muito rápido. As pessoas entram num processo de depressão, de tristeza, de dor. E então esse líder, se ele quer cobrar algo do seu colaborador, ele precisa ter um olhar humano para isso, entender o que essas pessoas sentem, né, o que de fato está acontecendo, porque muitas das vezes as pessoas elas não têm um líder que possa dar a elas uma liberdade de elas se abrirem, de elas colocarem para fora o que elas estão sentindo e acabam que você é mecanizado, você vai vivendo num processo no piloto automático. Então, assim, na prática, é exatamente a empresa ter esse novo olhar. Né, esse olhar mais humano, né, que a gente está vivendo na era da economia das dádivas, é esse olhar de gratidão, esse olhar do coletivo, de colaboração, ou seja, somos humanos, né, somos humanos e se formos nessa velocidade tão caótica, nós não vamos sobreviver e não vamos produzir e a empresa não ganha, né, ela acaba perdendo. Então é o olhar que eu tenho sobre VUCA.